Olá, nós somos o grupo 3 de embriologia da turma 170 de odontologia da UFMG. Os integrantes do grupo são Ana Clara Teles Matos, Arthur Figueiredo, David Reis, Gabriel Acácio Guimarães, eu, Júlia Macedo, Ludmila Dantas, Luísa Gontijo Avelar, Mariana dos Santos Andrade, Marina Trindade Souza Oliveira, Raquel Lima e Sávia Almeida Botrel. O tema do nosso artigo foi a gravidade da fluorose dentária em crianças de 8 a 12 anos e os fatores associados. O que é a fluorose dentária? É uma patologia que afeta os dentes e se desenvolve durante sua formação. Ela é desencadeada principalmente pela presença em excesso de flúor ou fluoreto e se manifesta a nível do esmalte dentário na forma de manchas e ou defeitos anatômicos. Sua etiologia está diretamente relacionada a um aumento da quantidade total de flúor ingerida de várias fontes durante o período da amelogênese. Lembrando que a amelogênese é o processo de formação do esmalte dentário, onde as células do epitélio interno se diferenciam em ameloblastos, que são células epiteliais cilíndricas responsáveis pela formação do dente, do esmalte e da membrana de Nasmyth. Múltiplas fontes de flúor têm o potencial para causar fluorose dentária, incluindo flúor natural, artificial ou flúor adicionado à água. Produtos odontológicos, sal de cozinha, leite e suplementos dietéticos. No entanto, a injeção de flúor colocado artificialmente na água é considerada a principal causa de fluorose dentária. Outros fatores também contribuem diretamente para o desenvolvimento dessa patologia, como a frequência de escovação dos dentes, o tempo decorrido desde o nascimento do primeiro dente e o uso de creme dental e flúor, adicionado a agentes tópicos comuns. Além disso, os diferentes fatores socioeconômicos, ambientais, hidroquímicos e individuais levam a diferenças na exposição ao flúor e, consequentemente, a diferentes graus de gravidade da fluorose dentária. Nesse estudo transversal, 77 crianças de 8 a 12 anos, residentes em El Cedro, área natural no norte da Colômbia, foram avaliadas pelos índices Tristrup e Fedor-Skov, entre parênteses, a sigla TFI. As crianças estudadas tinham no mínimo os primeiros molares e os incisivos superiores e inferiores permanentes. Foram excluídas do estudo crianças com síndromes ligadas ao esmalte, malformações e defeitos do esmalte dentário causados por trauma e o uso de aparelhos ortodontônicos. A hipomineralização do molar incisivo e a cárie também foram critérios avaliados. Além disso, fatores de risco e fatores de estilo de vida foram coletados por meio de um questionário respondido pelos pais para avaliação desses critérios, como hábitos de higiene bucal e outros aspectos ambientais. Nesse sentido, o conhecimento epidemiológico da doença é importante para determinar ações de promoção da saúde oral e pode contribuir para preveni-la no futuro. Oi, e aí, beleza? Eu sou o Arthur e vou falar um pouco sobre a parte de materiais e métodos. Primeiramente, vamos entender o que é índice Tillstrup e Feyerskov, famoso TFI. Este índice define sua classificação de acordo com os números de 0 a 9, sendo que 0 é para um sinal quase imperceptível da fluorose dentária e 9 é para o estado mais grave. Essas classificações nos permitem avaliar o grau de severidade e a quantidade de exposição do dente ao flúor. Assim, então, foram seguidos os seguintes parâmetros de classificação. Nesse sentido, então, foram estabelecidos 7 parâmetros. São eles o TF1, que são linhas brancas suaves, o TF2, que são pequenas áreas nubladas, TF3, áreas nebulosas de opacidade de linhas brancas, TF4, toda a superfície ela possui alguma opacidade, como se fosse um certo tipo de calcário branco, TF5, a superfície se torna opaca, com depressões arredondadas com menos de 2 milímetros de diâmetro, TF6,
que são pequenas depressões que vão se fundir em um esmalte opaco, formando então bandas com menos de 2 milímetros de altura vertical e ainda incluem a fratura do canino vestibular de esmalte inferior a 2 milímetros. E vem então a última classificação, que é a TF7, que significa a perda de esmalte externo em áreas irregulares e com menos da metade da superfície envolvida. O esmalte intacto remanescente então se torna opaco. Agora, então, é necessário ressaltar que a população envolvida no estudo ela é contemplada desde 1989 pelo Programa de Saúde Pública da Colômbia para a fluoretação do sal de cozimento, de 180 a 220 ppm. Seguindo esse raciocínio, o distrito de El Cedro, local onde foi realizado tal estudo, tem uma concentração média de flúor na água de 0,10 ppm, uma temperatura de 32,7 graus Celsius e uma altitude de 40 metros acima do nível do mar. Além disso, essa área recebe água de um poço natural, não possui aqueduto para tratamento de água e também possui acesso a um rio. Diante desse contexto, os resultados obtidos mostraram uma prevalência de fluorose dentária em 98,7% das crianças examinadas, o que corresponde a 76 crianças. Apenas uma criança examinada não apresentou fluorose dentária. Outros aspectos também foram analisados por meio de resultados encontrados e organizados em uma tabela. Por exemplo, a avaliação das condições econômicas revelou que 72,37% das famílias das crianças não receberam renda familiar. 50% dessas famílias utilizavam água obtida através de uma torneira em suas casas via um poço, na preparação dos alimentos, e 44,74% utilizaram uma madeira ao ar livre e fogão. A presença de cárie dentária foi encontrada em 38,1% das crianças. Nessas crianças, o TFI máximo foi TF7, sendo o TF3, 48,6%, o mais frequente, seguido por TF2, 22,3%. As lesões TF6 e TF7 foram vistas principalmente nos dentes de crianças de 12 anos. Não houve associação entre o aumento da idade e a gravidade da fluorose dentária. No entanto, é importante detectar a doença cedo, na dentição primária, para prevenir a fluorose dentária na dentição permanente. O diagnóstico de TF1 foi mais comum nos incisivos laterais inferiores e nos incisivos centrais superiores e inferiores. Enquanto isso, o diagnóstico de TF2 foi mais frequente nos incisivos laterais superiores e nos primeiros molares permanentes, e o diagnóstico de TF3 foi predominante nos segundos molares permanentes. Nenhuma associação foi observada entre a gravidade da fluorose dentária e a presença de cárie ou hipomineralização do molar incisivo. No entanto, houve diferenças significativas em crianças que escovavam os seus dentes 3 vezes ao dia em crianças com família com renda mensal igual ao salário mínimo e os que usavam água do poço. Outros variáveis perinatais, como baixo peso a nascer, parto prematuro, icterícia, febre alta, antibióticos tomados pela criança, medicamentos ingeridos pela mãe e suplementos de flúor, não foram associados à gravidade da fluorose dentária. Por meio desse estudo, portanto, observou-se que apenas 2 variáveis explicaram a gravidade da fluorose dentária: o uso do volume dimensionado de creme dental e de um fogão a lenha interno para a preparação dos alimentos. Agora, utilizando um critério comparativo, a prevalência da fluorose dentária na população desse estudo, 98,7%, foi maior do que a prevalência geral na Colômbia, 62,15%. Quase 100% das crianças de 8 a 12 anos nessa comunidade tinha fluorose dentária, uma prevalência maior do que aqueles em outros países com água fluoretada, como Estados Unidos, 65%, ou em áreas rurais endêmicas do Brasil com condições climáticas semelhantes às do presente estudo, 80,4%. É fundamental destacar que podem haver outros fatores explicativos que não foram estudados na área, incluindo fontes, presença de materiais ou minerais, desnutrição ou deficiência de micronutrientes, fatores genéticos e outras fontes de flúor, como alimentos, lanches e aplicações tópicas de flúor. Além disso, El Cedro é uma comunidade rural remota, com baixa acessibilidade, o que explica as faltas escolares e a dificuldade de obter o consentimento dos pais para a pesquisa. Além disso, pode haver viés de memória nas respostas dos pais às perguntas sobre as variáveis perinatais. Essa taxa de baixa resposta limita o estudo. Uma consequência do baixo tamanho da amostra é que as estimativas de alguns intervalos de confiança da razão de probabilidade são amplas e os resultados devem, portanto, ser interpretados com cautela. Por fim, por meio das discussões e análises presentes no artigo, pode-se concluir que a comunidade rural avaliada apresenta uma alta frequência de fluorose dentária.
Nesse sentido, os principais fatores relacionados à gravidade da fluorose dentária em crianças de 8 a 12 anos foram o uso do fogão a lenha interno para a preparação dos alimentos e a quantidade de pasta de dente usada na infância.